Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o sistema de equações, sobre o método da adição. Essa aula número 1, eu sou o professor Thiago Mello. Se inscreva e ative todas as notificações e já vai deixando o seu maior. Então, o método da adição. O que é que esse método diz, né? Vejamos que ele vai ser mais eficiente quando nós tivermos coeficientes opostos ou simétricos em uma das incógnitas. Ou seja, eu tenho aqui meu sistema de equações e eu vou verificar as incógnitas se os coeficientes delas vão ser opostos ou não. Vejamos que para o x, nas equações 1 e 2, o que é que eu tenho? Na equação 1, eu tenho menos 3 como coeficiente e eu tenho 4 como coeficiente na equação 2. Ou seja, não tenho coeficientes opostos e nem simétricos. Mas para o y, eu tenho mais 1 e menos 1, ou seja, nós temos coeficientes opostos ou simétricos. Então esse método da adição vai ser mais útil eu utilizar quando eu tiver coeficientes opostos, tá bom? Então vejamos que o passo a passo, como é que vai se dar, né? Então tá aqui meu sistema de equações. O primeiro passo é verificar se os coeficientes são simétricos ou opostos. A gente já verificou isso, que eles são, né? Tem o 1 e o menos 1. Segundo passo, eu vou somar membro a membro as duas equações. Então vejamos como é que eu faço isso. Então eu vou somar, não é? Menos 3x mais 4x mais y menos y e vou igualar a soma de 14 mais 8. E depois vou resolver a equação e vamos encontrar o valor de x, já que os opostos, né? Os valores opostos, os coeficientes vão estar na incógnita y. Quando eu resolver essa equação, vou ter aqui 3x mais 4x igual a x. Quando eu somo números opostos, eu obtenho zero, ou seja, y menos y igual a zero. 14 mais 8 igual a 22. No caso aqui eu já encontrei a solução direta, tá, do valor do meu x, mas nem sempre isso vai acontecer. Quarto passo, a gente vai substituir o valor encontrado de x em uma das equações iniciais. Nós vamos obter o y. Então eu escolhi a primeira equação, menos 3x mais y igual a 14, e vou substituir o valor de x igual a 22 nela. Então gosto sempre de colocar o valor entre parênteses, independente se ele é positivo ou negativo, tá bom? Então, efetuando a multiplicação, menos 3 vezes 22, menos 66. Tá negativo, passo para o outro lado, positivo. Logo, o valor do meu y vai ser 80. Então, só basta eu seguir esse passo a passo. Verificar se os coeficientes são simétricos. Segundo passo, somar membro a membro as duas equações. Resolver a equação obtida e encontrar o valor de uma das incógnitas. Substituir o valor dessa incógnita que eu encontrei em uma das equações iniciais e vou encontrar o valor da outra incógnita. Vejamos aqui mais um exemplo. Então agora eu tenho aqui 4x mais 3y igual a 6, menos 4x menos 10y igual a 8. Então o primeiro passo, verificar se os coeficientes são simétricos. Então vejamos que na primeira equação aqui para o x eu tenho 4 e na segunda menos 4. Ou seja, já temos aqui que eles são opostos ou simétricos. Olhando aqui para o outro, eu tenho mais 3 e menos 10. Então eles não são opostos para o y. Então esse foi o primeiro passo. Verifiquei que eles são opostos no x. Eu vou somar, tá certo? Aqui eu coloquei aqui os valores deles, tá? Então somar membro a membro as duas equações. Então quando eu somar, o que é que eu vou ter? Menos 4x. 4x menos 4x vai dar 0. Menos 3y. Ai, gente, desculpa aí. Vamos lá, voltando aqui de novo. 3y menos 10y, eu vou ter menos 7y, tá bom? Efetuando essa soma aqui. 6 mais 8, 14. Então eu fiquei com uma equação. E essa equação eu vou encontrar o valor, certo? Do meu y. Tá bom? Eu coloquei aqui x, mas desconsidera aí. Acho que eu
Não é porque eu revisei aqui, mas tudo bem. Tá? Então vamos lá. Vou passar o menos 7 para o outro lado dividindo. Então vou ter 14 dividido por menos 7. Logo eu vou ter que meu y é igual a menos 2. Tá bom? Então y igual a menos 2. Segundo passo, substituiremos o valor de x em uma das equações iniciais e obteremos y. No caso, como é y, é só tocar aqui, tá? Só foi um errozinho de digitação, tá? Então vou lá, vou pegar a minha primeira equação, vou substituir o valor de y nela. Então tenho aqui 4x mais 3 vezes menos 2. Sempre gosto de colocar entre parênteses os valores. Resolvendo a equação, tenho 4x 3 vezes menos 2 menos 6 igual a 6. Tá negativo, passo para o outro lado, positivo. Então 4x vai ser igual a 12, né? 6 mais 6, 12. Sendo assim, 4 vezes x, passo para o outro lado, 4 apenas, dividindo. Ou seja, x vai ser igual a 12 dividido por 4, portanto, x é igual a 3. Ou seja, tem o valor do meu y, que é igual a menos 2, e tem o valor do meu x, que é igual a 3. Aí o aluno vai e me diz, mas professor, essas questões são muito fáceis, os coeficientes já são opostos ou simétricos, o que é que eu faço quando os coeficientes não são opostos ou não são simétricos, né? O que é que eu tenho que fazer? Então vejamos o que é que a gente vai fazer. Então aqui eu tenho um exemplo onde os coeficientes não são opostos, né? O coeficiente do x é 4 e 6, o coeficiente do y é 1 e menos 3, tá bom? Então, a gente já verificou o primeiro passo, né? Se os coeficientes são simétricos, eles não são. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar os coeficientes, tá bom? E como é que eu vou preparar? Vou pegar essa minha primeira equação aqui, tá? E vou multiplicar ela por 3. Por que que eu multiplico ela por 3? Tá? Se eu observar, o coeficiente aqui eu tenho 4 e eu tenho 1. Quando eu multiplicar esse 1 aqui por 3, eu vou obter 3 positivo, que vai ser oposto ou simétrico a menos 3 da segunda equação, tá bom? Então vamos lá. Então, multiplicando por 3, né, cada elemento, 3 vezes 4, 12. Então 12x mais 3 vezes y, 3y igual a 0. E eu vou substituir essa nova equação, tá? Ó, no lugar dessa primeira eu vou colocar essa nova que eu encontrei. Essas duas equações são equivalentes, tá bom? Ou seja, eles vão ter as mesmas raízes, tá? Então eu vou repetir a minha segunda equação embaixo. Então se eu observar agora, verificar de novo os coeficientes, eles vão ser opostos ou simétricos. Ou seja, eu tenho 3 e eu tenho menos 3, tá bom? Agora, quando eu tenho coeficientes simétricos ou opostos, a gente já sabe o que fazer. Basta a gente somar membro a membro as duas equações. Resolver a equação obtida, encontrar o valor de x, no caso aqui, né? Substituir o valor de x em uma das equações iniciais e obteremos o valor da nova equação. Então, só seguir esse passo a passo novamente. Então, façam aí essa questãozinha aqui, tá? Encontre quem são os valores de x e y, tá bom? E eu lhe garanto que você vai conseguir. Só siga o passo a passo. Então, galerinha, muito obrigado, tá bom? Inscrevam-se no canal, ative as notificações, fique por dentro das novidades, tá bom? Compartilhe com os meninos, tá? Valeu, galera. Fui!